Fala pessoal, dia 25/3, terça-feira, mais um dia aqui com vocês no Libertas Nova para conversar. Evitar um pouco notícias de política apenas, né? A gente vai bater um papo sobre a questão do Brasil, um certo comentário que eu recebi lá no outro canal, que a gente vai conversar. Eu sei que vocês devem estar falando muito aí do Alexandre de Moraes tremendo com a folha na mão, porque agora vai, porque agora não vai, porque foi um absurdo, o Zanin chamou todo mundo de réu antes da hora, né? E deixaram para amanhã, quarta-feira, para decidir. É um negócio assim impactante politicamente, demonstrando tudo o que aconteceu, o reflexo do que aconteceu em 2022, né? Em 2022, ali no fim, na verdade, aqueles 4 anos, eu falei, a direita ou ela se ajusta, ou ela realmente começa a ser mais séria. Tem muita piadinha, lacração, brincadeira de políticos de direita, e o povo também, às vezes, né, esperando demais de políticos, achando que são salvadores, sendo que tem muita coisa errada, até mesmo em relação ao povo. Claro que um monte de deputado não fez nada do que deveria, e a gente viu aí simplesmente a esquerda voltando ao poder com o Lula, e ali eu falei, vocês perderam mais do que vocês imaginam. Então eu vejo muita gente quando vê essas notícias, essa coisa de julgamento do Bolsonaro, porque não é tudo muito absurdo, isso aqui é um absurdo, o Brasil é muito absurdo, que isso não deveria... Quantas vezes vocês vão repetir isso? Tudo o que está acontecendo agora é nada mais do que previsível, tudo já estava escrito. 2022 teve aí Bolsonaro perdemos muito mais do que só um presidente. A gente perdeu ministros no STF que poderiam ser indicados, um monte de coisa. E os caras estão se planejando já lá para frente. Muita gente fala desse julgamento, mas a esquerda, que é como a gente sempre falava do Foro de São Paulo, ele não deixou de existir. Tem outro nome, eles disfarçam, mas estão avançando justamente para se proteger, para tentar continuar no poder e enfrentar o Trump, tá? Que aí a gente ainda não sabe o que ele vai fazer pelo Brasil, se ele vai fazer pelo Brasil. Então, eu meio que cansei dessa história, porque olha, vai acontecer, que não vai acontecer, mas que absurdo, absurdo. Brasileiro repetindo que é um absurdo, mas infelizmente pouca gente faz alguma coisa. E o gigante que acordou, dormiu bem rapidinho, tá? Então amanhã, quarta-feira, a gente vê o que acontece e o que eu digo. Se você, né, provavelmente você não é um petista, mas se você foi um petista e viu o Lula sendo preso, o petista deve ter ficado bem preocupado. Falou, agora já era, Lula nunca mais volta. Voltou, não voltou? Então o sistema, ele tem os seus movimentos, tá? E o que a gente espera, e eu vou repetir aqui inúmeras vezes, queremos o Brasil longe de ser uma Venezuela. Tá? A economia que consiga pelo menos você pagar as suas contas, porque muita gente fala assim, então você só fala em economia? Muito pelo contrário, eu só espero sobreviver, eu só espero que você tenha condições de pagar a internet, pagar o seu aluguel, pagar as suas contas, porque enquanto o pessoal fala muito de problemas específicos da política, ainda mais da questão aí do deputado, ex-presidente, mas tem um povo todo passando por complicações inúmeras e as movimentações do Lula são cada vez mais profundas, impactam demais o Brasil em questão de Banco Central e um monte de coisas que eles estão planejando, que muitas vezes passa despercebido. E por isso que eu defendi tanto começar a falar do impeachment. A cada dia que passa, o Lula faz mais um movimento, ele move mais uma peça no tabuleiro de xadrez para não sair mais do poder. Os caras não estão para brincadeira. Mas enfim, o brasileiro acaba se perdendo nesses assuntos, vamos parar de falar disso. Mas eu recebi esse comentário aqui do Igor. Igor falou que mora nos Estados Unidos e não tendo uma renda média de 60 mil dólares anuais, não dá para comprar uma BMW. Lógico, você tem mais facilidades para comprar um carro melhor. O que quebra não é o valor do carro, mas do seguro que você precisa comprar. Aí eu já pensei em um monte de outras coisas que ele esqueceu. Às vezes quando a pessoa tem a possibilidade, né, de ir para os Estados Unidos e viver num país de primeiro mundo, sabe, o pessoal gosta muito de falar de coisa de, você é um vira-lata e tal. Sabe o que é terceiro mundo e primeiro mundo? Sabe quais as diferenças? Você consegue colocar aí no papel e fazer pelo menos o prós e contra? É muito fácil. Um país de primeiro mundo você tem muitas coisas. Eu perguntei para ele, quanto você precisa ganhar por ano no Brasil para comprar uma BMW? Quando eu falei de uma BMW no vídeo de ontem, eu falei assim, não é uma BMW zero. É apenas um carro de qualidade. Eu não sei se vocês sabem, mas os carros nacionais, eles são pelados, sem segurança, de plástico, vagabundo, que mal se sustentam, né? Tem um acidente, você não tem essa segurança, você não tem, às vezes não tem airbag, acho que agora é obrigatório, mas há uns tempos atrás não era, freio ABS não era, um monte de outras coisas. Não sei como estão os carros agora, porque sinceramente desanima muito você comprar um carro no Brasil. Os preços são absurdos. Ele falou que você tem que ter uma renda muito alta, que é difícil, que tem a questão do seguro e tal. Cara, é que o pessoal não entende. Hoje, se você pegar um carro popular brasileiro, ele não chega aos pés de um carro de 20 anos atrás, americano, importado.
porque ele vai ter todas as regalias, todos os benefícios de um carro importado, e às vezes nem é caro. Por exemplo, aqui uma BMW 2006, $3.900. Aí você fala, mas está muito velha, 2006, são 20 anos. Esse carro aqui, eu tenho certeza absoluta que ele dá um pau em qualquer carro 1.0 popular que você tem no Brasil, com preço muito inferior, tá? E isso porque a gente não está aí colocando em pauta a questão do salário mínimo nos Estados Unidos e do Brasil, mas você vai ter um carro fantástico. Claro que esse aqui deve estar bem rodado, né? Deve ter alguns problemas aí de aparência, mas é um carro de respeito. Aí você fala assim, não, muito antigo, eu quero um mais novo. Você tem 2010, ó, por $6.390. Tá, quilometragem muito alta, mas é uma BMW. Você quer um conversível, por exemplo, tem um de 9.950, você quer uma 2011, tem por 7.000, você quer uma de 2015, mais moderna, $13.000. Quanto você acha que você pagaria aqui no Brasil para ter uma BMW dessa? Ó, esse Renault aqui, cara, você consegue no Brasil aí por 80, 70 mil reais. Esse carro não chega aos pés daquele que eu mostrei primeiro, que se convertendo dá uns 20 mil reais. Então, o que a gente fala? Você está falando só de carro, você está falando só de coisas supérfluas, né? A maioria das pessoas pode até falar isso. Não, eu estou falando da diferença que como o pessoal consegue ver a questão até de impostos. Vamos falar de IPVA, por exemplo, o Ale postou isso aqui no Twitter. E esse veículo, que é uma caminhonete, não sei se é uma Silverado e tal, custa 890 mil reais no Brasil. Nos Estados Unidos, 41 mil. Só que o problema é o quê? O IPVA. O IPVA nos Estados Unidos é pelo peso do carro. Às vezes até é meio que tabelado $100 por ano. Então, aqui no Brasil você pagaria 35 mil de IPVA por ano. 35 mil para ter um carro. E nos Estados Unidos você pagaria $100. Até para ter uma noção do absurdo que é. E esse carro aqui, como diz o rapaz do vídeo, o pessoal compra lá, é caro, tá? 41 mil é um carro barato, mas é um carro que eles usam para bater, para fazer trabalho pesado, sem nenhum tipo de cuidado. Aqui no Brasil, para o cara pagar quase 1 milhão, o cara vai cuidar do carro como se fosse um bebê, né? E vai ser muito mais caro do que manter uma criança, porque 35 mil por ano é mais do que muito salário por aí, né? De muita gente. Olha aqui, ó, para vocês verem que não é brincadeira. Esse papel aqui é de uma Porsche e o cara tá pagando $99 de imposto, que seria o IPVA no Brasil, e se atrasar leva uma multa absurda de $15. E quando a gente vê essas coisas aqui, eu sinceramente fico bastante decepcionado. Mas o que esperar do Brasil quando você tem pessoas que... A Cinemark fez uma promoção aí de 10 litros de pipoca por R$19,90. Eu não sei se isso foi uma piada, se isso aqui foi um marketing, mas eu não duvido. Sabe por que eu não duvido? Porque o pessoal, quando tem um bolo aí numa cidade, sai briga, o pessoal mais derruba o bolo no chão do que pega. É a questão de se dar bem, né? Se dar bem em cima do outro. Essa é a questão do Brasil. Então, quando a gente fala de Brasil, de decepção, eu usei aqui um exemplo do carro, que é o mais usado na internet, né? Para você ver a diferença. Mas é a questão do imposto. $100 de imposto comparava a 35 mil, né? Aí você vai falar, mas tem carro mais barato, você ainda vai pagar 100. Mas é o certo. Você tem um carro, você paga o imposto pelo peso, por exemplo. Né? Acho que depende do estado lá, não sei. Mas olha a diferença de qualidade de vida. E aí quando você fala assim, mas por que você está falando só de eu? Muda um carro na minha vida. E se eu quiser andar de Uber? Não tem problema. Mas você pode ter certeza absoluta. E esses carros, né? Ainda mais essa caminhonete aqui, ela é muito mais segura para você trabalhar. Caso aconteça algum acidente, vai ter um carro de qualidade. Além do conforto, você vai ter aí... o cara falou de pagar seguro, mas você vai ter mais segurança. Sem falar nas estradas dos Estados Unidos, muito mais amplas, sem buraco. Você tem tudo, o estado funcionando. Eu posso pegar N motivos para mostrar que o Brasil, né, tem problemas sérios. Por exemplo, acidentes de trânsito no Brasil pela falta de educação do brasileiro é muito maior, tá? Mesmo com a população lá maior. Então, quando a gente vê esse tipo de cena, tá? Isso aqui demonstra como é o brasileiro. Porque tudo que deveria ser importante, questão dos impostos, questão da sua sobrevivência, da segurança pública, tudo isso às vezes se perde até mesmo pela direita, às vezes. Às vezes a direita, ela é tirada do eixo, ela é tirada aí por narrativas, por políticos, e a gente deveria sempre cobrar, né, o essencial. Porque quando a gente fala de carro, é uma coisa um pouco mais além, né? Fica só mais fácil e é absurdo pelos valores.
Mas questão de alimentação, de moradia, de tudo, primeiro mundo é outro nível. E por isso que eu ando batendo tanto nessa tecla. Porque há mais de 10 anos atrás, lá em 2012, 2013, eu repeti isso ad infinitum. Só que eu, como eu falei para vocês, chegou perto de 2015, 2016, vi que havia uma possibilidade de troca de presidente e uma possibilidade do povo realmente acordar, como eu caí na esparrela, na grande mentira que o gigante acordou. Eu falei, tudo bem. Só que eu já não estou mais animado. Tá? Porque aí você vai falar assim, não, mas agora o Trump chegou, aí ele pode fazer algo pelo Brasil e colocar um cara de direita. Eu sei, mas eu reparei que o povo, nesses 4 anos de governo de direita, que teve os seus erros, mas deveria ser reconhecido pelo brasileiro de ser muito melhor do que era o PT. Mas não, o Lula ele conseguiu voltar à presidência. Aí você vai falar assim, é que houve, vamos dizer, uma maquininha mágica e tal, coisa que nem está sendo defendida mais, né? Por políticos de direita. Eles já mudaram o discurso. Não, porque foi culpa da fulana, foi a deputada que fez tal coisa, não é mais esse probleminha. Tá? Então, o que eu quero dizer para vocês é o quê? Esse problema do Brasil, esse problema aí que demonstrou a direita se perder, vai se repetir. Tá? Se chegar outra pessoa de direita, será derrubada. Porque o Lula apareceu e eu vi, tá? Não é coisa... pessoas próximas a mim que, vamos dizer assim, se demonstraram insatisfeitas pelo PT. Quando chegou o Lula com possibilidade de vencer, estavam felizes porque eles interpretaram a política brasileira como se fosse um fla-flu. Eles começaram vamos dizer assim, usar figurinha no WhatsApp, achando tudo divertido, achando tudo muito engraçado. Um cara que foi preso e a condenação foi anulada, né? Diferente da anistia, eu tenho que ter anistia. Mas peraí, teve gente que não fez nada. Se você pedir anistia, você acaba perdendo aí uma parcela do combate, porque você vai dar anistia a quem não fez nada, e quem estava na porta do quartel entrou no ônibus lá dos militares sem saber o que estava acontecendo. Esse cara merece anistia ou merece a anulação do processo porque ele não fez nada? Então é isso que eu estou querendo dizer para vocês. Existe muita falha, tanto na direita, né? A esquerda a gente não comenta, que é a oposição, mas simplesmente o povo, o grosso, né, que a maioria das pessoas que deveriam ser conscientes estão perdidas no futebol, na novela, no entretenimento e não prestam atenção o quanto a gente perdeu. Porque a volta do Lula foi um tapa na cara e o brasileiro não fez nada, ficou inerte, como o gigante dormindo, levando um tapa na cara e ainda continua dormindo. Eu digo, tudo isso não é à toa, é uma questão de educação. A educação, entendeu? A questão da inteligência, da instrução e até mesmo, de certa forma, caráter. Porque quando você se identifica com alguém, você fala, eu vou votar nesse cara. E às vezes o brasileiro, assim como já apareceu aí, até mesmo assassinos com muitos seguidores, que até recebem cartas no presídio, o brasileiro ele tem a tendência de achar muito bonito certas coisas, vamos dizer, horríveis. Por isso que eu sempre falo, eu não vou ficar batendo palma e nem advogando para cara que, por exemplo, é corrupto. O pessoal já ficou bravo comigo, mas eu não ligo. A minha questão é, fizemos de tudo. O povo brasileiro acabou tratando tudo como se fosse uma brincadeira. Eu duvidava, eu tinha suspeitas que esse gigante ia dormir de novo, mas dormiu de uma forma assim, inacreditável, permitindo que um Lula voltasse. E os caras não estão para brincadeira. Eles estão articulando dia e noite para conseguir se manter. Trump vai fazer algo ou não? Não sei. Você que me assiste, que se diz direitista, deveria torcer para o Brasil não virar uma Venezuela. E você sabe como faz para não virar Venezuela? É evitar, né, que os eurasianos tenham controle do Brasil completo. Hoje eu já me fico apenas observando, porque eu e você, com esse número de visitas que temos aqui, a gente não tem muito o que fazer. A gente observa. E eu faço hoje um trabalho de quê? De alertar. Olha, sinal vermelho. O Brasil está indo para a direção Venezuela. Se cuide. Como eu falei no último vídeo exclusivo, junte dinheiro. Tome cuidado. Tá? Eu não sei nem como empresário no Brasil sobrevive. Empresário no Brasil, o negócio tem que ser um herói. Esses dias eu ando assistindo muito, para distrair, passei por problemas, quem é membro do canal sabe. Aí eu vejo coisas na TV sobre empresas, né? E eu vejo o quanto a gente já fechou as portas depois da pandemia. E agora
Conhecer até que você pode consignado, que é a coisa mais absurda. Você tem o seu dinheiro lá no FGTS, que o Estado não permite você resgatar, mas você pode usar ele de seguro para pegar um dinheiro emprestado, né? E muita gente vai pegar. E aí eu não sei como é que vai ser isso aí, mas muita gente desesperada às vezes não tem nem escolha. Vai lá e pega. Isso é absurdo. Mas eu cansei de ver empresas, quando eu vou para a rua, eu olho placas de aluga para todo lado, aluga-se para todos os lados, porque o Brasil não consegue mais se sustentar. E às vezes eu olho para a internet, né, para os canais maiores, e às vezes o assunto é apenas um. A gente tem pouca alternativa. Lembre-se assim, vamos pensar assim, né? É claro que o Lula aí é o cara mais querido da esquerda, né? Mas o esquerdista ele tem diversos nomes para escolher. Né? Aparece todo dia, tem um nomezinho novo. Né? E a direita ela tem, vamos dizer, opções escassas. Tá? Mas como eu digo, a gente vai ver esse negócio de julgamento amanhã, a gente vê qual é o resultado. Mas sinceramente, na minha opinião, o que a gente viu nesses 4 anos de Bolsonaro é o quê? Tentativas, muitas frustradas, algumas sobre voto impresso até foram esquecidas. Muitas coisas que não deveriam ser sancionadas foram, até porque não é só o executivo que faz, também tem o Congresso, tem as casas, e você fica meio de mãos atadas. Mas certeza que poderia ter sido feito mais, mas infelizmente o próprio povo, achando que tudo é um grande fla-flu, que é uma grande brincadeira, acabou por deixar isso acontecer. O povo já saiu para a rua para 20 centavos, saiu por causa da Dilma, mas aparentemente o que acontece? A coisa ficou banalizada, porque as manifestações perderam um pouco a coisa orgânica do que realmente o povo quer. Né? Ficou uma coisa um pouco mais artificial, às vezes parece até uma manifesta, né? Uma manifestinha. Tem que ser algo mais sério, tem que ser o povo realmente pedir. Mas os caras estão bem avançados. Bom, vamos ver. Tem muita gente apostando aí no nervosismo de Moraes, mas se os caras aceleraram tanto, já fizeram tanto, eles provavelmente vão tentar ao máximo controlar as coisas. Eles estão meio preocupados, porque a prisão do Bolsonaro gera um certo capital político. Mas não sei se é o suficiente, porque se eles conseguiram fazer o que fizeram em 2022, eu acho que eles podem repetir, tá? Então, eu fico muito receoso e eu recomendo que vocês tomem cuidado, né? Com a sua vida, com as suas finanças. E se você puder sair do Brasil, saia, tá certo? Porque, infelizmente, aqui, por mais que as coisas até possam melhorar em 2026, a coisa é cíclica e ela vai voltar ao que era, como a gente está vendo, a desgraça no Brasil hoje, com os valores lá em cima, alimentação, etc. Bom, falei demais. Obrigado pela sua visita. É importante, como eu falei, vocês se planejarem. O Brasil é um lugar difícil. A gente vai ter aí muita piora em 2025. A gente vai ver muita virada de jogo em certas ocasiões. Você vai ver, ainda vai ver muita briga. Mas é aquilo. Para melhorar, talvez piore bastante. Então, se cuide. Lembre-se, estamos aqui quase todos os dias. Tem o link da Amazon. Clicou, navegou, comprou, ajude o canal. Estamos juntos. Vamos sempre conversando. Por mais que às vezes de uma forma meio desanimada, mas nunca esqueça de se informar. É sempre importante, tá bom? Muito obrigado, a gente se fala e até mais.